E aí galera, beleza? Eu sou o Caio Lima e esse é mais um vídeo do Rede Poderosa aqui no YouTube para vocês. Hoje falando sobre poesia russa, esse vídeo da minha antibiblioteca, que não é bem antibiblioteca assim. Eu subverto tudo que a gente bota aqui para criar, para fazer, eu subverto, né? Esse é meu jeitinho. Mas antes da gente falar sobre isso, coisas importantes. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comenta, compartilha, faz o que der pra fazer com esse vídeo aqui, menos denunciar, beleza? Porque é muito importante pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. A gente que tá tentando desbravar essa rede, ainda um pouco nova pra nós. Além disso, nós somos um podcast e alguns dos nossos formatos não vêm para cá no YouTube, da mesma forma que alguns vídeos, como esse, são exclusivos aqui do YouTube. Então, para você pegar o conteúdo completo do Rede Poderosa, você segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Pocket Casts, enfim, tem tudo quanto é lugar, a gente tá lá. Então segue a gente lá, acompanha tudo que a gente vem fazendo. São quadros diferentes, dinâmicas diferentes, porque o Rede Poderosa é isso, gente. É uma rede muito poderosa, a gente acha, pelo menos. Show? Além disso, a gente coloca agenda, troca mais ideia e tudo mais pelo @Central Rede Poderosa no Instagram. Então segue a gente lá, a gente também coloca um pouco de conteúdo exclusivo, a gente mexe com os Reels, a gente tenta ser mais interativo, o tanto quanto for possível, logicamente. Então talvez seja uma experiência muito válida e pra gente seria, obviamente, muito valioso que vocês nos seguissem. Dados os recados principais, vamos ao assunto desse vídeo. Nos últimos meses chegaram algumas coisas novas de poesia russa aqui em casa. Algumas outras coisas eu acabei passando pra frente, né? Tipo, eu emprestei e tudo mais, ou dei de presente pra alguém. E aí eu queria mostrar essas paradinhas, porque eu acho que elas são bastante formadoras. E é pouca coisa, então dá um vídeo curto, mas um vídeo interessante, com outras opções, com outras formas de ver a poética russa também. E talvez isso, né, ajude a criar um diálogo maior de uma poética tão pouco explorada no mercado brasileiro, mas muitíssimo valiosa. Então eu vou pegar o primeiro livro, que é esse Cadernos de Poesia, número 12, do Vosnesensky, O Antimundus. Isso aqui é uma coleção da editora Dom Quixote de Portugal. E aí já começa a ter um problema, né? Tá bem antiguinha, ela é de 99, eu acho, né? Não, tá com carimbo de 99, mas eu não vi de quando essa edição exatamente. Mas ela tá bem marcada pelo tempo, né? E, cara, o Vosnesensky é um dos maiores poetas da segunda metade do século XX na União Soviética. Uma voz muito potente, que tem uma forma poética até, de certa forma, tradicional, mas que consegue interagir muito bem essa dinâmica entre aquilo que é clássico e aquilo que é contemporâneo, dado o tempo em que ele vive, né, e que ele escreveu, no caso. E, pô, eu gosto muito, cara. Eu gostei muito real, assim. É uma baita experiência. Eu acho que poderia existir, sim, um esforço maior para que mais coisas dele fossem publicadas aqui. Quer dizer, isso aqui foi publicado em Portugal, né? Mas que as coisas dele fossem publicadas aqui, bem como qualquer outro poeta russo, basicamente, que não seja Mayakovsky, né? E é uma edição toda bonitinha, capa de tecido, é um tecido bem grosso, tipo uma sarja. É bem interessante essas edições mais antigas, principalmente quando elas vêm de coleção, assim, e você vê esse acabamento mais ou menos refinado, sabe? Em compensação, a imagem colada aqui na frente é meio um recorte meio estranho. Enfim,
voz decente que vale a pena. Essa daqui, pô, é chovendo molhado, né? Ana Akhmatova, uma mulher que sofreu muito durante a vida. A minha edição tá cheia de marcas de oxidação, porque eu conservei mal durante muito tempo, infelizmente. Isso não significa que atrapalhe a leitura, obviamente, né? Dá pra ler tranquilíssimo. Essa antologia da Akhmatova já é publicada aqui pela LPM faz algum tempo e era em formato pocket, e aí eles simplesmente trouxeram para um formato um pouquinho maior, inclusive melhoraram a fonte, o espaçamento entre linhas e tudo mais, o que ajuda um pouco a compreensão da poesia, né? E, cara, eu lembro da primeira vez que eu li Ana Akhmatova e foi sabe, um petardo na mente. E eu recomendava ela pra todo mundo e era uma loucura, eu dava de presente, que eu tenho essas coisas, né? E, bicho, continua assim, na real. Essa mulher sofreu demais, mano. Essa mulher sofreu muito, mas ela tem... Ela traz na escrita dela esse sofrimento, mas uma certa esperança de vida, sabe? De continuidade, sei lá, que é bonito. Tem uma parada, sabe, que toca, é muito tocante. Junto com a Marina Tsvetaeva, são as grandes poetas, né, mulheres russas do século XX. A Tsvetaeva, inclusive, eu não tenho nada aqui, já vou adiantando. Vou me chamar de poser pela rua, mas tô nem aí, foda-se. Vamos para Osip Mandelstam, Guarda Minha Fala para Sempre, que saiu também lá em Portugal pela Ciro Alvim. O Mandelstam tem um livro, acho que O Rumor do Tempo, publicado pela editora 34, finalmente. Demorou uma cota para 34 trazer o Mandelstam. E muito provavelmente ele é o escritor soviético, né, da época revolucionária, que traz consigo uma grande cota de melancolia e de tristeza. Essa edição tem o agravante de ser bilíngue. Eu entendo algumas palavras em russo por cabeçada que eu dou, mas eu não tenho a menor capacidade de ler um poema em russo. Mas tá aí. É uma parada que um dia eu gostaria de aprender. Eu gosto de aprender as coisas assim, né? De bobeira. Como se eu não tivesse uma vida para levar para frente. Aí eu aprendo tudo pela metade, mas pelo menos eu posso falar que consegui ler 2 linhas em russo, quem sabe. Isso vai me garantir alguma coisa? Não, mas é o que eu posso fazer. Enfim, Guarda Minha Fala para Sempre. Essa espécie de coletânea de poemas do Mandelstam, que é um cara extremamente melancólico, triste, desesperançado, e esteja bem de cabeça para lê-lo. Esse aqui, Esgotado, K de Velimir Klebnikov, e não é Klebnikov que fala, né? Tem um som meio de R, assim, tem uma coisa meio perdida aí no meio, só que eu não vou ficar me esforçando, não. Na verdade, ele não é um livro de poesia, mas eu trouxe ele aqui para representar o movimento futurista russo, que é muito diferente do futurismo italiano. Na verdade, é o completo oposto do futurismo italiano, tá? O futurismo russo se assemelha muito mais ao surrealismo francês, né? Que nasceu com Breton, Tristan Tzara e outros. E cá é uma espécie de fábula que mistura a origem de muita coisa e acaba em lugar nenhum. E eu acho que existe aqui um fator poético proeminente, muito importante, em que recria-se e desenvolve-se alternativas de dar sentido à vida e de dar, ou de solidificar, ou melhor, de amalgamar sentidos da vida para uma juventude que estava presenciando uma mudança de forma de viver, né? Que foi a Revolução 17.
os futuristas russos compuseram as linhas bolcheviques, né? E Klebnikov foi um deles. É absolutamente interessante, no mínimo, assim, tipo, eu acho fantástico, mas eu não vou ficar aqui impondo minha visão de mundo pra ninguém. Infelizmente, esse livro, acho que a publicação dele é dos anos 70 e nunca mais foi reimpresso pela perspectiva pioneiríssima em várias paradas. E eu espero que vocês consigam ele de alguma forma, eu espero que a perspectiva reedite ele, publique mais futuristas russos principalmente, né? Publique mais Klebnikov e é isso. Leiam Klebnikov, essa aqui é a minha licença poética. Outro poeta soviético que eu peguei com a Nina no Alfarrábio, Cronópios e Famas, da mesma forma que foi o Mandelstam, que foi o Voznesensk, é o Yevtushenko. O Yevtushenko, nessa edição em inglês, ele não foi publicado no Brasil ainda, se eu não me engano. Ele é uma edição toda em inglês apenas. É um dos poetas que fizeram um grande sucesso fora da União Soviética. Dizem que ele é a maior voz russa depois de Pasternak, né? Então tem todo um apelo, sabe qual é? Esse aqui eu ainda não li, né? Pretendo ler o quanto antes, mas é aquela parada, tipo, poetas russos exilados que foram publicados nos Estados Unidos e que carregam as memórias, né, de uma União Soviética lúdica, que talvez tenha se perdido. Enfim, coisas da história que a gente acaba lidando pelo caminho. E o próximo livro, essa coletânea da perspectiva que mora no meu coração, me patrocina, de poesia russa moderna. E aqui sim nós vamos encontrar uma série de autores que são fundamentais para entender a forma de fazer poesia da Rússia do século XX. Então você tem Alexander Blok, você tem Andrei Bieli, você tem o Klebnikov, você tem Kandinsky, você tem a própria Anna Akhmatova, você tem o Mayakovsky, você tem o Pasternak, você tem o Mandelstam, que já passou por aqui, a Marina Tsvetaeva. É realmente o próprio Yevtushenko aqui. É realmente uma grande coletânea, com um grande panorama, traduzido por Augusto de Campos, Haroldo de Campos e o Boris Schneider, um grande mestre da Rússia, né, e russo aqui no Brasil. E assim, como a título de curiosidade, a título de você manter na estante e ter um catálogo de autores a ser descoberto, né, a ser pesquisado mundo afora, isso aqui vale ouro, sacou? Eu fiquei muito feliz de ter conseguido pegar o meu. Era uma dívida que eu tinha comigo mesmo de muitos anos e que eu consegui matar no final do ano passado. Sou muito feliz com isso. E falando em dívidas, eu não trouxe mais Mayakovsky aqui porque tem essa edição lindíssima de capa dura dos poemas de Mayakovsky com tradução do Boris Schneiderman e algumas coisas do Augusto e Haroldo de Campos também. A perspectiva fez uma parada super caprichada, real, assim. A edição é muito bonita de verdade. E, cara, Mayakovsky é Mayakovsky, né? Tipo, não tem muito o que fazer, assim. Você tem que conhecer o cara, pelo menos, o básico, sabe? E, pô, eu ainda tô apaixonado. Eu não consegui tempo pra ler isso daqui ainda. Sacou? Tem uns facsímiles aqui, porra, bizarro, né? Eu não consegui tempo pra ler, mas eu quero parar e ler com muita atenção. Essa edição zaça aqui, que, meu Deus, mano. A qualidade de impressão, a qualidade da folha, tudo como tá posto aqui é absolutamente bizarro, sabe? É muito bonito, muito bem feito.
de um dos maiores poetas do século XX, com certeza, de uma história completamente trágica também. E, bom, o que eu tenho para mostrar é isso, são as paradas que chegaram de poesia russa aqui recentemente, né, e algumas outras coisas que eu não poderia deixar de comentar. Se vocês têm mais autores, ou se vocês já leram coisas, ou se vocês querem experimentar coisas, a gente troca uma ideia pelos comentários, a gente troca uma ideia na DM do Instagram, por e-mail, redepoderosa@gmail.com, a forma como preferirem. E eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar, compartilhar o vídeo. Não se esqueça de procurar o Rede Poderosa nas plataformas de streaming, nos agregadores de podcast de sua preferência, porque nós estamos lá com outro tipo de conteúdo, com outros formatos que não estão vindo aqui para o YouTube. E tamo junto, pô. A gente volta a se falar o mais breve possível.